Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez e a gente vai dar continuidade ao nosso assunto que fala da disciplina de epidemiologia e estatística. Hoje a gente vai começar falando sobre a toxicologia. Assim, no primeiro momento, quando eu escuto a palavra toxicologia, a gente já dá a entender que remete-se a veneno, algo ruim, morte, medo. E a gente vai aprofundar hoje um pouco mais sobre esse assunto, certo? Vamos falar sobre o conceito de toxicologia. A toxicologia, ela é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas com o organismo. A toxicologia abrange uma vasta área do conhecimento, onde atuam profissionais de diversas formações: química, toxicológica, toxicologia farmacológica, clínica forense, ocupacional, veterinária, ambiental, aplicada a alimentos, genética, analítica, experimental e até outras áreas. Vamos falar só um pouquinho rapidamente sobre a história da toxicologia. A história da toxicologia é muito longa, bem conhecida e documentada, fascinante e confunde com a da humanidade, ou seja, ela é bem antiga. Durante a Idade Média, a arte de envenenar tornou-se uma profissão na França e em Roma. Neste período, a medicina árabe prosperou intensamente, bem como a alquimia, que acelerou depois o desenvolvimento da química, guardando conexão com o avanço das práticas laboratoriais. Ou seja, falando no início da história da toxicologia, é que ela, além de ser antiga, ela despertou para algumas áreas que teve que parar para estudar sobre a toxicologia. Conhecimentos gerais e os princípios da toxicologia. Temida por todos, a toxicologia foi considerada até o século XIX como a ciência dos venenos, como eu falei anteriormente. Seus conhecimentos, restritos a alguns estudiosos, relacionavam-se à traição, medo, morte, pois esse conhecimento pouco era empregado em benefício da humanidade. Ou seja, o veneno, a toxicologia, ela é empregada geralmente para o mal, o lado ruim da história. O envolvimento das substâncias químicas na existência humana como uma arma fez a toxicologia desenvolver-se inicialmente pelo aspecto legal, dada a necessidade da identificação do toxicante nas vítimas suspeitas de assassinato ou de homicídio. Ou seja, toda vez que era-se envenenado alguém, eles buscavam saber qual veneno foi usado, qual produto foi utilizado no envenenamento, para que depois, posteriormente, eles pudessem fazer o estudo daquele veneno. Os aspectos da toxicologia. Devemos compreender que nosso organismo ele fica exposto facilmente a substâncias químicas e à toxicologia. Nesse sentido, ela pode ser a preventiva, ela pode ser a curativa e a repressiva. Com base nos estudos dos 3 ramos da toxicologia, torna-se possível identificar aspectos que determinam a finalidade da abordagem ao problema e sua possível solução. Aí nós temos 3 aspectos dos ramos da toxicologia, que é o aspecto preventivo, o aspecto curativo e o aspecto repressivo, que a gente vai aprofundar um pouco mais na aula presencial. Áreas da toxicologia. A classificação da toxicologia em áreas decorre do tipo de substâncias estudadas e as circunstâncias sobre as quais ocorre a ação tóxica. Assim, uma mesma substância ela pode ser estudada em uma ou mais áreas, dependendo da finalidade do uso. Aqui nós temos 3 áreas da toxicologia, não que ela abrange essas 3, mas umas 3 principais: a de medicamentos, a ocupacional e a social. A medicamento é aquela que a questão de medicamento em si. A ocupacional é a questão da toxicologia no seu trabalho. E a social, que até pela figura já demonstra, é aquelas externas, por exemplo, o uso de drogas. A pessoa se intoxica socialmente.
Aqui nós temos outras áreas, que é a toxicologia de alimentos, que acontece muito, a toxicologia ambiental, a toxicologia ocupacional, que é a do trabalho, que a gente vai falar mais um pouco na aula, a dos medicamentos e a social. E aqui nós temos a definição de intoxicação. A intoxicação, ela é um processo patológico, ou seja, ela adoece, que pode ser causado por uma substância exógena de contato externo ou endógena com contato interno ingerido, causando um desequilíbrio fisiológico no organismo e, consequentemente, alterações bioquímicas. Muitas substâncias, as quais podem provocar intoxicações ou envenenamento e que estão ao nosso alcance diariamente em diversas formas. A toxicologia está relacionada ao tempo, às vias de exposição, à quantidade, que é a dose absorvida pelo organismo, e entre outras possibilidades. Ou seja, a intoxicação, ela tem que ser avaliada dentro desses parâmetros, que é a via de exposição, se for endógena ou se for interna ou externa, a quantidade que foi ingerida e absorvida pelo organismo e outras possibilidades que a gente vai ver mais na frente. Aí nós temos algumas fases da intoxicação. A primeira fase é a fase da exposição. Qual é a fase da exposição? É aquele contato da substância com o organismo por um determinado tempo. São características fundamentais da exposição. Número 1, o quanto de um toxicante atinge o indivíduo. 2, o quanto chega ao órgão-alvo, que geralmente são os órgãos vitais. 3, como o toxicante atinge o indivíduo, que aí você também tem que ver a questão individual, que é assim, quando se fala de organismo, se fala de individual. Um organismo pode ser resistente a uma coisa e o outro nem tanto. Quanto tempo dura a exposição, por quanto tempo aquela pessoa ficou com aquele toxicante no organismo, interno ou externo, de forma interna ou externa, com frequência a exposição, se ele só teve uma vez um envenenamento ou se ele se expõe várias vezes durante o seu trabalho àquele envenenamento. Quantas pessoas estão expostas? Essa é muito importante, porque às vezes uma pessoa é exposta e é isolada, mas às vezes várias pessoas no trabalho podem estar expostas ao mesmo envenenamento. Uma outra fase muito importante é a fase toxicocinética, que é onde a cinética, que é o movimento. Então, o movimento dos agentes tóxicos dentro do organismo, desde a sua absorção até a eliminação. Ou seja, por onde ele vai passar no organismo. Isso é muito importante, porque isso afeta muito os órgãos vitais. A fase da toxicodinâmica, que é onde dinâmica, ela é a ação dos agentes dentro do organismo, é o efeito que ele vai causar dentro do seu organismo. Nós temos também a fase clínica, que corresponde aos efeitos ou à manifestação da ação tóxica. São aqueles sinais e sintomas que definem a intoxicação. É o que você vai sentir após o envenenamento, a intoxicação. Bom, gente, agora a gente vai continuar na próxima aula o assunto, certo?